A autocura se inicia na decisão. A principal base aqui da nossa conversa é entender o que significa cura, autocura, né? Cura significa restauração. Quando eu entendo que cura é restauração, ou seja, em algum momento a minha natureza foi íntegra e teve uma ruptura, teve um trauma. A doença nada mais é do que um convite para olhar para algo que está fora do lugar, que está em desequilíbrio. Já sabia disso? A autocura é a nossa capacidade de restaurar a nossa própria saúde. Ou seja, é a minha capacidade de restaurar a minha própria saúde. Quem faz isso é a cliente, não é a terapeuta. Como assim, Juliana? Ah, mas eu curo, eu quero curar as pessoas. Não, você não vai curar. Isso é fato. Você não cura ninguém. Qual que era a frase que era mais falada por Jesus nos momentos de cura? Qual que era a frase que ele mais falava nesses momentos? A tua fé te curou. Ai, coisa mais linda, né? Coisa mais linda quando você entende isso com profundidade. Meu Deus, isso é liberdade. Isso é liberdade. E é um ponto muito importante para nós terapeutas e para as futuras terapeutas. Se não tiver o desejo, a vontade de sair desse lugar, você pode fazer o que você quiser, o seu melhor, pode fazer tudo o que você tem aí de recurso. Essa pessoa não vai conseguir conquistar os benefícios de um processo terapêutico. Só que antes da decisão, ela precisa reconhecer. Ela precisa reconhecer que ela está doente. Quantas mulheres estão doentes e não reconhecem que estão doentes? Óbvio, por algum motivo. Isso aqui eu vou falar sempre. Sempre tem um motivo. Por querer se proteger, por medo do julgamento. Muitas mulheres escondem a vulnerabilidade, aliás, muitas pessoas escondem a vulnerabilidade, porque quando a gente demonstra uma dor, né, essa vulnerabilidade é visto como fraqueza. Aí entra, né, lá atrás, naquela época que ainda a gente tinha que se proteger de uma forma muito mais intensa, esse medo de falar que, olha, eu não estou precisando de ajuda, não sou capaz de fazer isso que eu preciso fazer. Esse sentimento vem justamente pelo medo de ser julgado e por isso eu escondo a minha vulnerabilidade. Porque se eu falar, eu vou ser julgada e eu vou ser vista como uma incapaz. Uma inútil, uma insuficiente. E se eu for vista assim, eu vou perder alguma coisa. Eu vou perder o amor das pessoas, eu vou perder a admiração das pessoas, a busca da admiração, né? Porque você é forte, mulher. Nossa, como Juliana é forte. É sério. Como Juliana é forte. Não, eu não sou da forma que você acha que eu sou o tempo todo. Eu tenho minhas vulnerabilidades. E tá tudo bem diante disso. Então, esse reconhecer é importante. Só após reconhecer, essa pessoa ela vai procurar apoio, ela vai procurar ajuda.
Aqui entra o nosso papel, o nosso dever de transbordar, de trazer conhecimento para as redes sociais, de instruir, de ajudar através de um processo, através de uma palestra, através de uma vivência, através de uma roda de conversa. Porque é nessa hora que essa mulher está passando por esse processo de reconhecimento, ela se depara com um conhecimento que ela está buscando, que ela está precisando. Nossa, eu estou passando por isso. Preciso muito de você. E só daí vem a decisão. E essa decisão, ela precisa ser contínua. Não é somente chegar até a terapeuta para perguntar, olha, como é seu trabalho? Estou passando por isso, por isso, por isso. É a decisão de investir, estamos falando de uma profissão. É a decisão de renunciar. Quem aí já se deparou com um cliente no consultório que ela fala, vai lá querer saber do seu trabalho, tá precisando. Aí quando ela fala assim, ó, do investimento, aí ela fala assim, ah, mas agora eu não tô podendo investir não. Aí é uma pessoa que você conhece, daqui a pouco aquela pessoa tá numa balada, daqui a pouco aquela pessoa talvez te encontre ou alguém você conhece, fala, ai, comprou uma calça de marca, comprou uma bolsa de marca. Essa necessidade não é prioridade na vida dela. Ou seja, não adiantou nada ela tomar uma decisão para ir procurar ajuda se não tomou uma decisão para passar pelo processo. Ela não viu isso como prioridade. O nosso papel aqui, eu falo isso para as minhas alunas, a gente tem que ter muita sabedoria diante disso, porque nós também temos a função de conscientizar essas mulheres da importância do processo terapêutico. Por quê? A maioria não tem consciência dos benefícios que é um processo terapêutico. Ela não tem consciência. E talvez ela está em uma dor que não é tão latente, que está prejudicando tanto a vida dela. Ou talvez ela não está nem reconhecendo o que essa limitação dela está prejudicando em sua vida. Nosso papel é ajudar essa mulher a identificar quais são as consequências dessa limitação. E tem uma frase que eu já falei muito. Você tem consciência do que essa dor, do que esses sintomas vem causando em sua vida? O que você vem perdendo? O que você vem deixando de fazer? Porque vem se sentindo ansiosa, com angústia. Ela começa a falar. Quando ela começa a falar, a consciência dela muda. Ela, nossa, isso tá prejudicando muito a minha vida. E quando você traz uma reflexão para ela daquilo que vem prejudicando, perdendo, traz uma reflexão de como seria a vida dela se ela não estivesse nesse lugar limitante. O que ela acredita que poderia fazer? O que ela acredita? Aqui muda muito. Porque quando você mostra para ela os ganhos e o que ela perde, ela começa a refletir. E vou falar para vocês, de verdade, nesse processo de mais de 11 anos atendendo, muitas mulheres chegaram até mim, sem conhecer muito o meu trabalho, era por indicação, e eu sempre trazia essa consciência para elas. Assim, ó, 95%, é muito, Juliana, 95% continuava. Podia ter aquela que naquele momento não, mas ela se organizava algo rápido, breve, e ela retornava.
é a forma como você leva o conhecimento para ajudar essa mulher a tomar uma decisão. Porque tomar uma decisão exige muito clareza. Tem uma necessidade por trás de estar doente. Tem muitas mulheres que querem permanecer nesse lugar porque tem uma necessidade ali de ser vista, de ser acolhida, de ser cuidada. E se você, terapeuta, que está ali escutando essa mulher, não consegue identificar que necessidade pode estar ali, ou ter essa clareza que pode ter uma necessidade ali, você não consegue ajudar. E aqui entra a importância de uma terapeuta que tem clareza, que tem informação suficiente sobre o seu próprio trabalho. E eu não me canso de falar. Primeiro em nós, depois através de nós. Se o processo não é conhecido por você, se o caminho não é conhecido por você, se os recursos que a terapia é capaz de proporcionar, o método que você utiliza não é capaz, você não tem conhecimento do que ele é capaz de proporcionar, que proporciona em sua vida, você vai ter dificuldade demais de instruir essas mulheres. Sim, a autocura se inicia na decisão, mas para tomar uma decisão, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda, ela precisa de segurar na mão dela, ela precisa de segurança. Outro ponto importante aqui. E quando a gente explica a importância do processo, o que ela vai viver na terapia, faz muito sentido para ela. Quando você explica a importância de tratar a causa e não os sintomas, quando você explica que qualquer limitação na fase adulta, a causa se encontra na história, uma experiência vivida na infância, explica o porquê, faz sentido. Presta atenção. Assim fica muito mais fácil de tomar uma decisão. Quando você tem clareza do caminho que você vai percorrer, você tem segurança. É muito mais fácil. Às vezes tem aquela terapeuta que tem dificuldade de falar, porque eu vou explicar o que ela vai viver. Parece que fica assim, no segredinho, né? Não tem isso. Não tem que guardar como vai ser. Porque vai que eu falo, ela não gosta. Não, você tem que ser sincera. Você tem que ser sincera. Eu sempre fui muito sincera. É assim, deixa eu falar uma coisa. Primeiro ponto, quem faz o processo acontecer aqui é você. Eu sou um instrumento, eu sou uma facilitadora. Eu vou passar por todo o processo juntamente com você, te direcionando. Mas quem vive, quem sente, quem ressignifica, quem libera a emoção residual que precisa ser liberada é você. A história é sua. Eu não posso e não sou capaz de sentir o que você viveu na sua história. Eu não sou capaz. Somente você. A minha capacidade aqui, o meu conhecimento, a metodologia que eu trabalho, tem todos os conhecimentos necessários para te guiar nesse processo. Isso é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque a partir daí, ela vai começar a trabalhar a autorresponsabilidade. A influência das outras pessoas também é. Eu já tive paciente que ela até a metade do processo terapêutico, até a metade, ninguém da família dela sabia. Ela tem um perfil comportamental da mulher rígida, porque médica, então toda a parte financeira da família era por conta dela.
E isso era o quê? Demonstrar vulnerabilidade, fraqueza. Isso também acontece. Delas chegarem até você escondido de toda a família, e tem aquela que quando vai falar com a família, ela não tem esse apoio. E no momento que ela vai tomar essa decisão, ela desiste. Olha a importância. Olha a importância de estar nessa posição, de clarear para essa mulher, de iluminar esse caminho, de ter conhecimento suficiente, de ter know-how, de ter repertório. E isso a gente vai adquirindo ao longo do caminho, do processo, né? Ao longo dos estudos, a gente vai tendo todos os conhecimentos. É assim, não é na primeira sessão, não é no primeiro atendimento que você vai conseguir instruir essa mulher, direcionar essa mulher à decisão para conquistar a sua autocura emocional. Não é. Eu não foi. Pelo menos meu processo não foi assim. Eu precisei me desenvolver, até a forma que a gente fala, a clareza. Sabe outra coisa que ajuda muito? É a nossa confiança. Falei da questão da importância da gente ter passado pelo método que a gente utiliza. Dentro da formação TPM, isso aqui é um requisito. Todo mundo passa pelo método. Tem que passar pelo método TPM. Todas. Primeiro em nós, depois através de nós verdadeiramente. Eu já vi, já tive acesso. Terapeutas que não conheciam o método que aplicava. Eu não entendo, sinceramente. E o processo é libertador, né? O processo não só do conhecimento que é adquirido, mas o que o conhecimento adquirido gera em nós como autoconhecimento. E aqui não tem como você não ter confiança de falar com o seu coração sobre o que essa mulher vai viver. Por isso que eu sempre falo, primeiro tem que ter uma conversa com essa mulher que precisa ir de você. É um ponto muito importante, essa conversa, é convidar essa mulher para uma conversa mesmo, para entender essa história, se você pode ajudá-la, se o método que você utiliza é capaz de ajudá-la, se ela está disposta a entregar o seu 100% dos 50%. E você também explicar como é o processo para ver se ela se identifica. Ela tem que se identificar. Só assim é importante. Só assim ela vai conseguir aí tomar uma decisão. Então, quando você compreende que sim, a autocura se inicia na decisão, mas você como terapeuta, você que vai se tornar uma terapeuta já tem essa consciência. O meu papel aqui é ajudar essa mulher a tomar uma decisão. E isso nós fazemos com conhecimento compartilhado nas nossas redes sociais, nós fazemos com as nossas entregas no grupo, nas rodas de conversa, nas parcerias, nas palestras. Tudo isso são recursos para essa mulher que está clamando, pedindo, orando, para chegar a uma resposta, para alguém ajudá-la a sair desse lugar. Aí vem você e fala sobre um processo terapêutico. Acontece muito aqui vocês chegarem até o direct me perguntando se eu ainda atendo, me pedindo uma indicação. Olha, já vem há algum tempo eu planejando esse momento, planejando o que eu vou compartilhar com vocês. Eu não consigo atender mais pelas demandas da própria comunidade, né? É muito mais, como que eu posso falar? É uma árvore que frutifica mais, compartilhando os meus frutos para mulheres que têm o mesmo propósito que o meu, compartilharem esses frutos com outras mulheres, compartilhando o meu método, né? Vocês sabem da minha história, quando eu escutei o segundo chamado para compartilhar o método TPM com mulheres que comungam do mesmo propósito que o meu. Hoje elas estão na comunidade TPM e
é a multiplicação. É a multiplicação. É a mesma coisa da Juliana. E vou falar, viu? Que eu tenho alunas que entendem o método numa profundidade e que, nossa, tá assim, incrível. Atendendo em outros países, prosperando. Eu falo para elas, eu levei quanto tempo para afinar meus instrumentos, para me capacitar, para construir minha autoridade, para chegar onde vocês estão em tão pouco tempo. Porque hoje elas recebem tudo nas mãos. Tudo nas mãos. Todo o passo a passo, todo o conhecimento, tudo que eu utilizava no meu posicionamento, na minha construção de autoridade, tudo. Se tem uma coisa que eu não guardo é conhecimento. Porque, eu não vou falar isso com elas, não. Na verdade, o meu sucesso hoje, a minha realização, está intimamente ligada com a realização das minhas alunas. Com a realização das TPMs. Totalmente, porque hoje a minha dedicação é para elas, o meu trabalho é para elas, a minha energia é para elas, o meu dia a dia é para elas. Eu só vou saber se isso está realmente trazendo resultado com os resultados delas. Então, para mim, não faz sentido, né? Não faz sentido. Como eu queria ter uma Ju na minha vida lá atrás para acelerar meu resultado, mas não, sempre tem que ter aquela, né? Tem que ter aquela para arrancar o toco, para abrir o caminho, para bater cabeça, para investir muito dinheiro, investir em coisas que não fazia nada sentido e ter que começar de novo e errar e receber muitos nãos e e demorar um tempinho aí para você começar a verdadeiramente prosperar. E é assim. Graças a Deus, Deus me permitiu ter força, energia, disposição, sabedoria, constância, resiliência para poder chegar aqui e para entregar tudo isso para vocês. E agora vocês continuarem esse processo, porque a missão é nossa. Então agora nós temos um lugar especial para você ter acesso às TPMs, as terapeutas especialistas em mulheres que atuam aí com o método TPM, que são referências, que é o nosso Marketplace, que é um site onde você vai ter lá a possibilidade de pesquisar na sua região, de pesquisar aí no seu estado, de pesquisar até em país, porque nós estamos aí com mulheres em mais de 20 países e é um projeto que está iniciando. Lá se encontram TPMs que verdadeiramente vivem o método. Porque de fato isso para mim é muito importante aqui, tá? E eu falo isso com elas. Porque não é somente passar para o lado de cá e não viver o método. E não se entregar, né, ao processo. São dois significados. Terapeuta especialista em mulheres, o T e o E é de terapeutas. Especialistas em mulheres, terapeutas, especialistas em mulheres, transformo, elevo, procuro e movimento, que é a nossa ação. São dois significados aí. A nossa missão como terapeutas especialistas em mulheres e a nomenclatura da nossa profissão. E por que TPM? É porque a pronúncia exatamente traz TPM. Quando eu recebi essa mensagem, eu estava em um momento de meditação, de oração. Foram 4 horas quando eu recebi, né? Eu conto isso para as minhas alunas. É algo que às vezes eu não trago muito aqui para o Instagram. Mas eu recebi da mão de Cristo uma pedra gigante, assim, de esmeralda. E essa pedra era um método, por isso da cor verde. E a fala foi exatamente assim: agora você está pronta para compartilhar esse grande tesouro com mulheres que comungam do mesmo propósito que o seu. E foi aí que surgiu todo esse movimento. E não tinha um nome exatamente, eu já
era vista como terapeuta especialista em mulheres, eu já atuava como método, o passo a passo, mas a nomenclatura TPM veio quando surgiu o próprio movimento, porque eu falava que era um método específico para mulheres. E foi aí quando veio, você tem que tirar o paradigma negativo, a crença limitante do ciclo menstrual, porque o método trabalha essa questão também, né? E foi aí que veio TPM para justamente trazer essa ideia de TPM mesmo, de ser específico para mulheres, porque é exatamente específico para mulheres. E o método, ele é para todas as mulheres, a base é na ciência, eu trago todas as referências para vocês, todas as bases, as fontes, eu apresento tudo, não tem essa comigo não. Vai conhecer as minhas referências, os autores que me inspiraram e que me inspiram, todo o passo a passo do método. Eu quero que vocês coloquem isso no coração de vocês, o que eu tô falando. O método TPM, ele já é reconhecido, ele já é conhecido em muitos lugares, mas ele chegará em um lugar que a gente nunca imaginou, muito além daquilo que eu imaginei, daquilo que nós imaginamos como TPMs, porque a promessa ela é clara. Até porque é um método muito eficiente. E todo mundo, assim, ó, de verdade, deveria conhecer um processo como esse. Todas as mulheres precisam conhecer TPM. Precisam ser acolhidas por uma TPM. Precisam passar por um processo terapêutico com uma TPM. E tem muita coisa para fazer. Tem muito trabalho a ser feito. E por isso nós estamos aqui o tempo todo trabalhando a favor da nossa comunidade.